Olá pessoal, professor Carlos aqui do Sil Concursos Militares. Vamos para mais uma aula de revisão para a prova da SpaceX, dessa vez funções quadráticas. Antes de começar, já curte e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado. Vamos nessa. Funções quadráticas, do que eu preciso lembrar? Bom, funções quadráticas sempre caem na prova. Se você já viu um vídeo anterior onde eu falei que as três principais assuntos para estudar para a prova são funções quadráticas, trigonometria e geometria plana, então, funções quadráticas, uma das principais. O que eu preciso fazer? Ou melhor, o que eu preciso saber? Basicamente, calcular as raízes. Função quadrática é um polinômio de segunda ordem, então vai ter sempre duas raízes. E vocês precisam saber calcular ela tanto por Bhaskara como por soma e produto. A gente já vai ver isso. E encontrar também os pontos de máximo e mínimo. O que são os pontos de máximo e mínimo? São os vértices da nossa parábola. Uma função de segundo grau vai ser sempre uma parábola. Então, se a parábola tiver concavidade para cima, eu vou ter um ponto de mínimo, e se a parábola tiver uma concavidade para baixo, eu vou ter um ponto de máximo. Outra coisa que também cai bastante é o estudo do sinal da função, que é, digamos que eu tenho um eixo das abscissas x aqui, o eixo das ordenadas y aqui, e eu tenho, então, uma parábola qualquer. A análise, ou melhor, o estudo do sinal da função, basicamente é saber para quais valores de x a minha função é positiva, ou seja, nesse caso aqui, todos os valores de x menores do que a primeira raiz e todos os valores de x maiores do que a segunda raiz, e a função é negativa entre as duas raízes. Nesse caso, se a concavidade da parábola estivesse para baixo, seria o contrário. Basicamente, vejo para quais valores de x a parábola tem valores de y positivo e valores de y negativo. Mas o melhor jeito de aprender é praticando. Então, vamos aqui para uma prova antiga da SpaceX, prova de 2013. Vamos lá? Vamos para o enunciado. Uma indústria produz mensalmente x lotes de produto. O valor mensal resultante desta venda é V. Vou escrever em azul. 3x² menos 12x. Então, essa equação representa o valor resultante da venda desse produto. E o custo mensal de produção é dado por C de x, uma outra função, também do segundo grau, que descreve os custos dessa produção em função do lote de produtos. Sabendo então que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo de produção, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo, máximo, ponto de máximo, é igual a... Bom, para agilizar aqui as coisas, eu já desenhei alguns gráficos. Essa curva azul aqui é a nossa V de x, que é dada por 3x² menos 12x. E a gente tem também essa outra parábola aqui, a curva vermelha, que é o nosso C de x. Eu vou desenhar ela aqui embaixo. C de x. Que vale quanto? 5x² menos 40x, menos 40x, menos 40. Agora aqui é interessante parar e analisar essas equações. V de x. Lembrem-se da forma geral, na fórmula geral, uma equação de segundo grau, que é ax² mais bx mais c. O que o meu primeiro termo aqui, o a, o termo que multiplica o x², me diz? Se ele for positivo, a concavidade dele vai ser para cima. Se ele for negativo, a concavidade vai ser para baixo. No caso, tanto V de x quanto C de x tem um A maior do que zero, então as duas parábolas estão com concavidade voltadas para cima. Agora, o B, o termo que multiplica o x. O que ele me diz? Se o B for positivo, ele vai cruzar o eixo y, aqui, o eixo y, subindo. Se ele for negativo, ele vai cruzar o eixo y descendo. A gente pode ver aqui que nos dois casos eu tenho um B
menor do que zero, v de x tem o b igual a menos 12 e c de x tem o b igual a menos 40. Então, ambas as parábolas, tanto a azul quanto a vermelha, cruzam o eixo y descendo. E, finalmente, o terceiro termo, c, termo independente, o termo constante aqui, ele vai dizer onde a parábola intercepta o eixo y. No caso do v de x, eu tenho mais 0 escondido aqui. Então, ele cruza o eixo y no ponto 0, aqui. Aqui nesse pontinho. E o c de x tem um c de menos 40. Então, ele cruza o eixo y aqui no ponto menos 40. Agora vamos resolver a questão. Então, o lucro nada mais é do que a diferença entre o custo de produção, entre as vendas e o custo de produção. Logo, vou escrever aqui em verde, o meu lucro, vamos chamar de L de x, nada mais é do que as vendas, V de x, menos o custo, C de x. Agora, vamos só substituir V e C de x. V de x, 3x ao quadrado, menos 12x, menos agora a nossa C de x, que vale 5x ao quadrado, 5x ao quadrado, menos 40x, menos 40. Juntando tudo, eu vou ter uma L de x que é menos 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado, menos com menos 40 mais 40x, menos 12x vai dar mais 28x. E agora, menos aqui com menos 40 vai dar mais 40. Isso aqui vai dar uma parábola que eu desenhei aqui em verde. Como vocês podem ver, o A ele é menor do que zero, então vai ter uma concavidade virada para baixo. O B é positivo, então ele cruza o eixo do y subindo e cruza o eixo y no ponto mais 40. Aqui. Agora, o que a questão pede? Ele pede qual é o número de lotes, x, para obter o lucro máximo. Ora, a gente pode ver claramente aqui que como essa função L de x, essa curva verdinha aqui, é uma parábola, o ponto de máximo fica aqui, no vértice. E como é que eu calculo o x do vértice? O x do vértice, existe uma regrinha para isso, que é menos b dividido por 2a. Professor, eu não vou lembrar nessa fórmula na hora da prova. Bom, primeiro que é bom lembrar, mas depois a gente vai ver um jeito mais fácil de fazer isso. Então, menos b, quanto vale o b? 28. Menos 28 dividido por 2 vezes o a. Quanto vale o a? Menos 2. 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 28 dividido por 4, 7. Então, o meu x do vértice é 7. Resposta, então, 7 lotes vai nos dar o lucro máximo. Professor, eu não lembro dessa equação aqui do x do vértice ser menos b dividido por 2a. Tudo bem, existe uma outra forma de fazer isso, que é o seguinte. O x do vértice vai estar sempre na metade do caminho entre as duas raízes. Então, eu tenho uma raiz da nossa L de x. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais fácil. Eu tenho uma raiz aqui da nossa L de x, aqui nesse pontinho, e outra raiz aqui. O x do vértice vai estar, então, no meio do caminho. Então, se eu calcular as duas raízes e tirar a média, eu chego no x do vértice. Vamos fazer isso? Aqui está a nossa equação e eu quero achar as raízes. Então, eu igualo isso aqui a 0. Para simplificar, eu já vou dividir tudo aqui por menos 2, só para facilitar a minha vida. Então,
essa equação é análoga a x² menos 14x mais 20 igual a zero. Eu só dividi por menos 2. Agora eu posso resolver isso aqui tanto por Bhaskara quanto por soma e produto. Vou resolver por Bhaskara aqui. A fórmula de Bhaskara é menos b, vou desenhar mais ou menos aqui, menos b, que vai dar 14, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, vai dar 14 ao quadrado, menos 4a vezes c. Eu vou apagar aqui, um pouquinho mais de espaço. Menos 4 vezes o a, que vale 1 aqui, vezes o c, que é 20. Dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então, dividido por 2. Eu vou apagar aqui. Seguindo na resposta, 14 ao quadrado. Ah, professor, não lembro quanto é 14 ao quadrado. Só multiplicar aqui. 4 vezes 4, 16. Sobe 1, 4. 5 aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 196. E aí eu vou fazer isso menos 4 vezes 20. Vou fazer isso menos 80, que vai dar 116. Agora, vamos apagar aqui. Vocês podem ver que fazendo por Bhaskara é um pouco mais chatinho, né? Então, isso aqui vai dar 14 mais ou menos raiz quadrada de 116 dividido por 2. Agora, eu preciso resolver essa equação? Não precisa. Olha só que interessante. Eu sei que uma raiz vai ser 14 mais raiz quadrada de 116, que ainda não sei quanto vale, dividido por 2. E a outra raiz vai ser 14 menos raiz quadrada de 116, dividido por 2. Eu sei que para eu achar o x do vértice, eu vou ter que somar, achar a média entre elas. Então, eu preciso somar e dividir por 2. Então, vamos fazer isso aqui. Apagar o nosso x do vértice. Vai ser a primeira raiz, x1, mais a segunda raiz, x2, dividido por 2, a média das duas raízes. Isso aqui vai dar... Olha que interessante, quando eu somar esses dois caras aqui, esse raiz de 116 vai ser cancelado. E eu vou ficar com 14 sobre 2, que é 7, mais 14 sobre 2, que é 7, 7 mais 7, dividido por 2, vai dar 7 mais 7, 14, dividido por 2, 7. Então, vocês podem ver que vocês podem calcular as raízes da equação, mas nem sempre vão dar valores amigáveis e vocês perdem, como vocês podem ver, muito tempo. Então, o jeito mais simples de resolver esse tipo de questão é realmente, infelizmente, decorar que o x do vértice é igual a menos b, dividido por 2 vezes o a. Próxima questão. E essa questão aqui é bem interessante para vocês. Percebam que eu ainda não falei de método de soma e produto. Vocês vão ver que essa questão aqui, se vocês souberem soma e produto, ela fica extremamente fácil. Se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 igual a zero tem raízes a e b, então ele dá para a gente a equação do segundo grau e dá as duas raízes, diz que vale a e vale b. E a equação x² mais mx mais n igual a zero tem raízes a mais 1 e b mais 1, então m mais n é igual a. Então, ele dá duas equações do segundo grau e dá as raízes delas. E pergunta, quanto vale m mais n? Ora, vocês poderiam fazer Bhaskara, então igualar, vai ficar bastante complicado. Vou te mostrar um jeito muito mais simples. Método da soma e produto. Esse método diz que a soma das duas raízes da equação
tem que valer menos b dividido por a. Se eu pego esse polinômio aqui, x² mais 2x mais 8. Quais são as raízes dessa equação? Ele deu para a gente a e b. Então eu sei que a mais b vale quanto? Menos b, quanto é o b? 2, dividido por a, que é 1. Então vai valer menos 2. E o produto dessas raízes vai valer c dividido por a. Então eu sei que a vezes b, que são as raízes da minha equação, valem c, que é 8, dividido por a, que é 1. 8. Ok. Agora, isso aqui a gente obteve dessa primeira equação. Vou chamar de 1. Agora, mudando de cor aqui, vamos analisar esta segunda equação aqui que ele nos deu. Vou chamar de 2. Ele dá também as raízes para a gente, e a gente, aplicando soma e produto de novo, a gente vai ver que a soma das raízes, quais são as raízes? A mais 1 mais b mais 1, que são as raízes que ele deu para a gente no enunciado, tem que ser igual a, sempre, menos b dividido por a. b aqui vale m, então é menos m dividido por a, que é 1. E o produto das raízes, deixa eu pegar aqui, o produto das raízes, que vai ser a mais 1 vezes b mais 1, tem que ser igual a quanto? C dividido por A. Quanto vale C? N. E o A é 1. O que o enunciado pede? O enunciado pede M mais N. Vocês podem resolver todas essas 4 equações e conseguir os valores de M e de N, mas existe um jeito muito mais fácil de fazer isso, que é, percebam que aqui eu tenho um sisteminha de equações. Eu vou chamar essa equação aqui de 1 e essa segunda equação aqui de 2. O que eu posso fazer, então, para resolver esse problema é fazer 2 menos 1. 2, olha a sacada, 2 menos 1. Por quê? O que eu vou ter? Se eu fizer 2 menos 1, desse lado direito aqui, eu vou ter n menos m. Então, eu vou ter n menos m igual a esse cara aqui, que eu já vou multiplicar, vai dar a vezes b mais a mais b mais 1 mais b mais 1 menos a mais b mais a mais 1 mais b mais 1. Isso aqui vai dar a mais b, 1 mais 1, 2. Mais 2. Onde esses 4 primeiros termos aqui vieram da equação 2 e esses 3 caras aqui vieram da equação 1. Agora, olha só que interessante. N, menos com menos vai dar mais M, que é exatamente o que ele pede na questão. Eu já consegui isolar isso. É igual a, vamos ver, A vezes B, mais eu tenho esse A aqui, menos esse A aqui, corta. Eu tenho esse B aqui, menos esse B aqui, corta. E esse 1 aqui, com menos 2, vai dar menos 1. Então, já vou apagar esse aqui. E menos 1. Professor, quanto vale a B? A gente já descobriu isso na primeira equação polinomial. A vezes B é 8. Então, M mais N é 8 menos 1. Vai dar 7. Resposta, letra D. Tá vendo como é muito simples resolver esse tipo de equação usando soma e produto? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa revisão de equação de segundo grau, mas continue assistindo aos outros vídeos porque equações de segundo grau vão aparecer em várias questões e a gente vai poder revisar mais e mais. Fico por aqui, se inscrevam no canal, curtam e é isso aí. Até mais!